Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos o nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Queria lembrar aqui a vocês o nosso site, que nós começamos recentemente, www.seminariodefilosofia.org, onde todo mês serão descarregados alguns materiais, áudios, vídeos e apostilas dos cursos que eu dei nos últimos 20 anos. Também, em breve, começará nesse site de um curso online, ao vivo, de filosofia. É um curso sistemático que deve durar uns 5 anos. Isso será anunciado no site dentro de algum tempo. É um servicinho extra, não fazia parte do projeto original do site, mas decidimos fazer graças a uma sugestão recebida de um ouvinte leitor e membro do Seminário de Filosofia, que é o Bernardo Vieira Emerick, ao qual nós agradecemos muito. Muito bem. Eu acho que a notícia principal da semana é que esse negócio de que os Estados Unidos cancelaram o acordo de cooperação nuclear com a Rússia. Você vê que o negócio está ficando preto. Isso acontece na mesma semana em que a Marinha Russa está fazendo manobras junto com a Marinha Venezuelana, aí na América do Sul. Né? Primeiro que aquele pessoal que se apressou em dizer a Guerra Fria acabou, e aqui dizer a Guerra Fria acabou e nós ganhamos. Nem acabou e nem vocês ganharam, o negócio mal está começando. Né? Então, esse negócio de movimento revolucionário, é difícil você encontrar aqui na política americana alguém que entenda realmente do que se trata, né, o movimento revolucionário. No tempo daquilo que formalmente se chamava Guerra Fria, já não entendiam. Eles só compreendiam a ação comunista como, vamos dizer, uma extensão da União Soviética. Quando você via que tinha um movimento comunista em ligação aparente com a União Soviética, eles não ligavam. Então, por exemplo, toda a nova esquerda americana parecia não ter conexões com a União Soviética. De fato, não tinha. Tinha com o Vietnã do Norte, com a China, etc, etc. Né? E era uma espécie surge alguma tendência dissidente dentro do movimento comunista. Então, o governo americano não olhava aquilo com benevolência. Falava, essa é a esquerda não comunista, então isso não tem problema. Falava, bom, o problema estava justamente lá. Porque a própria União Soviética já tinha percebido que o seu velho esquema de um partido comunista monolítico, né, e hierárquico era paralisante. Então precisava algo que restaurasse o movimento. Mao Tse-tung que dizia que é melhor o movimento comunista que o partido comunista. A União Soviética já tinha percebido isso. Então, daí que essa nova esquerda, que parecia ser inofensiva em comparação, vamos dizer, com a esquerda comunista tradicional, era ela justamente que era a perigosa. Por quê? Através dessa nova esquerda e de todos os movimentos, né, movimento de juventude, movimento feminista, movimento gay, movimento isso, movimento aquilo, a pluralidade de movimentos que se iniciaram ali, o que aconteceu foi que tudo aquilo que nos anos 50 era a opinião do Pravda sobre os Estados Unidos, se tornou a opinião dos Estados Unidos sobre os Estados Unidos. Quer dizer, vocês conseguiram jogar quase metade do país contra o próprio país. Sem isso, jamais existiria um fenômeno como esse Obama. Então, vamos comentar daqui a pouco. O caso Obama é muito pior do que vocês podem imaginar. Eu disse semanas atrás que a simples presença de um sujeito como Obama como candidato a uma eleição já assinala um estado de coisas gravíssimo. Quer dizer, é como se fosse, vamos dizer, o movimento comunista mesmo tomando posse dos Estados Unidos por via eleitoral, usando um agente laranja chamado Obama. Né? Então, mas isso tudo aconteceu não pela ação direta do Partido Comunista, mas da nova esquerda americana. E aqueles que advertiam na época contra a nova esquerda, o pessoal não queria ouvir, falaram, não, você é radical, você está exagerando, né?
Nós temos que distinguir entre o que é a esquerda comunista e a esquerda democrática. Ao mesmo tempo, quando na América, em matéria de política latino-americana, né, desde o governo Kennedy, os caras seguem aquela norma de que para você se opor à esquerda comunista, você tem que apoiar a esquerda democrática. A esquerda democrática é uma ala do próprio movimento comunista. Agora, por exemplo, pegar no Foro de São Paulo, tem lá desde as Farc, né, do MIR, até partidinhos inofensivos que se diz de esquerda democrática, mas é tudo a mesma coisa. Muito bem. Aqui eu recebi a carta da Gea Macedo perguntando assim: gostaria de alguma informação sobre Jeremy Scahill, autor do livro Blackwater, a ascensão do exército mercenário mais poderoso do mundo. Tenho alguns amigos que, embora se considerem direitistas, são muito influenciáveis por qualquer mídia e, portanto, anti-americanistas. Vivo tentando esclarecer pontos, só que eles agora estão lendo esse livro e parece que estão cheios de argumentos concretos para debater. Os argumentos são concretos, é coisa nenhuma, já. Veja, esse negócio de que essa firma Blackwater, o exército mercenário mais poderoso do mundo, é só para quem não acompanhou o noticiário aqui, porque no começo da guerra, o que se dizia que os coitados dos empreiteiros da Blackwater estavam desprotegidos, estavam sendo mortos que nem coelhos. E todo mundo protestava, toda a esquerda reclamando. Imagina, o governo americano coloca esses camaradas lá e não tem ninguém para proteger, os coitadinhos estão levando chumbo dos terroristas. De repente mudou a conversa, agora a Blackwater é o exército mercenário mais poderoso do mundo. Isso tudo é uma empulhação, pô. Agora, eu sei como é que é direitista brasileiro. Direitista brasileiro, assim, a coisa que ele mais quer na vida é ele mostrar para comunista que ele é bonzinho, né? Ele ficar louco para poder concordar com o comunista em alguma coisa. Então, para ele mesmo poder dizer, olha, a melhor coisa que você pode dizer para o comunista é você trazer um sujeito não comunista que apoie ele em alguma coisa, que dá razão para ele em alguma coisa. Então você vai aparecer um monte de conservadores, liberais, né? Até generais de exército, né? Olha, eu não sou comunista, sempre fui da direita, mas você tem que reconhecer que... É assim, né? Isso é tudo um bando de boiola, né? Pera aí, já tem alguém na linha aí querendo falar. Quem é? Alô? 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 Não estou ouvindo nada, então vou continuar aqui. Vocês, por favor, deem uma chegadinha no site do Farol da Democracia e leiam esse artigo do Alejandro Penha Esclusa, que se chama 2 Critérios, 2 Resultados. Ele conta que durante o governo Andrés Pastrana, na Colômbia, se considerava que a Colômbia se encontrava em guerra civil. Então eles reconheciam como se existissem 2 partidos, o governo e a guerrilha, cada um com os seus direitos, argumentos, etc. Quer dizer, você reconhecia a existência do adversário legítimo. Tá certo? E o objetivo era, sobretudo, a paz, né? Reencontrar a harmonia, a unidade nacional, etc. Enquanto isso, a guerrilha foi crescendo cada vez mais, fez uma devastação. Tá? Bom, quando subiu o Uribe, ele disse, olha, guerra civil é pinóis, que são um bando de bandidos, nós vamos lá matar todos e quem sobrar nós pôr na cadeia. Pronto, a coisa está acabando. Né? Agora, isso é a coisa mais óbvia do mundo. Por que vocês acham que no Brasil o banditismo cresceu? Tá certo? Depois que o governo passou a considerar que os bandidos são cidadãos brasileiros carregadinhos de direitos. Pelo mesmo motivo. Mas isso é uma coisa tão óbvia, né, que não deveria ser preciso nem explicar, mas hoje precisa, né, explicar tudo. Olha, se você tem um inimigo armado e você deixa ele crescer e você alisa a cabeça dele, tal, ele vai crescer, ele vai te matar, pô. Precisa ser muito esperto para entender uma coisa dessa. Quer dizer, quando a pessoa vem com essa conversa, não, nós temos que levar em conta o argumento do outro lado, blá, blá, né? Eu digo, bom, se você tem que levar em conta o argumento do outro lado, ele também tem que levar em conta o seu. Então, por que ele não pode dar tiro em você? Né? Então, você veja, se durante o governo militar, né, os milicos dessem moleza para os terroristas já tinham chegado ao poder em 72. Tá certo? Então, pelo menos os milicos conseguiram adiar isso por umas 3 décadas, mas no fim acabaram abrindo as pernas também, porque brasileiro, quando faz uma coisa certa, ele logo se arrepende. É isso. Então,
Então, os caras combateram o terrorismo, né? Mataram um monte de inimigos do país, mas não 300, 400, comparado com... Olha, o governo matou 400 e o outro lado matou 200. Um lado ganhou porque matou mais gente, é óbvio, né? Por definição, o lado que mata mais gente é o que ganha. E jamais o governo foi perdoado por isso. Quer dizer, o ressentimento, o ódio que esses caras têm, pelo simples fato de que o governo respondeu a tiros, aos tiros que eles próprios estavam desferindo, né? Eles querem dar tiro em você e que você fique sempre aos tiros aos que você responda. Não, o outro lado tem seus direitos, nós temos que ouvir, etc, etc. Daqui a pouco nós vamos ver essa coisa, como é que se coloca hoje em dia, né? Agora aqui, alguém... Bom, eu recebo um monte... Alô? Peraí, tem alguém na linha aí. Alô, quem é? Sim. Alô? Eu tô... Alô? Não estou ouvindo nada, essa ligação está horrível. Então, outra pessoa na linha. Alô, quem é? Alô? Todas as ligações estão ruins? O que será que acontece? Será que é o furacão Ike não está deixando as suas ligações chegar aqui? Aqui o Valmor Grade me pede: poderia sugerir um livro em português, caso haja algum que abordasse o erro espírita na mesma linha de René Guénon? Não conheço o Valmor. Não tenho a menor ideia. Houve várias polêmicas a esse respeito, mas não creio que nada no nível do que o Guénon abordou o problema. Agora, aqui, o Times de Londres dá uma notícia assim, é de arrepiar os cabelos. Diz que o presidente da Coreia do Norte, Kim Il-jong, morreu de diabetes em 2003 e tem um sósia no lugar dele até hoje. Veja que coisa extraordinária, né? Eu sei que o Fidel Castro tinha 8 sósias. Quando o Fidel Castro apareceu não sei aonde, podia ser, né, o Fidel Castro, né, 1, 2, 3, 4, Fidel Castro linha, 2 linhas, 3 linhas, né? E agora a mesma coisa na Coreia do Norte. Olha, o comunismo é uma palhaçada, então tudo é possível, eles são capazes de fazer isso mesmo, né? Só que eles não avisaram nem os amigos dele. Chega lá o Ahmadinejad, crente que está conversando com o Kim Il-jong e é outro cara. Que o Jong já foi pro Beleléu há muito tempo, né? Eu sempre achei muito estranho esse negócio dos governantes comunistas que dura 110 anos, 120 anos, quase 103 anos, né? Não é eles não, são outros caras lá, porra. Agora, eu aqui nesse programa eu só comento merda, só falo coisa ruim. Essa semana foi uma notícia excelente, né? Muitos anos atrás, um médico italiano, oncologista, especialista em câncer, ele observou uma coisa muito simples. Ele notou que em todos os cânceres sempre havia, todos os tipos de câncer sempre havia também, além do câncer propriamente dito, havia uma infecção por fungos, especialmente esse fungo Candida albicans, que é o que provoca afta. E daí ele fez um raciocínio muito simples. Ele disse: peraí, mas existem centenas de tipos de cânceres diferentes. A única coisa que aparece em todos é essa infecção por Candida albicans. Na época, a moda era considerar que essa infecção era o que se chama em medicina uma infecção oportunista, quer dizer, uma infecção que se desenvolve em cima de uma outra infecção. E ele diz: mas peraí, não é possível que os fatores fundamentais sejam os variáveis e o único fator constante seja acidental ou apenas uma infecção oportunista. Então ele fez a hipótese de que fosse a própria infecção fúngica fosse a causa do câncer. E começou a tratar o câncer como você trata uma afta, isso é, com bicarbonato de sódio. Claro que não é tão simples assim, porque não é questão de você tomar bicarbonato. Mas, o bicarbonato tem que atingir o tecido que está afetado. Então, né, usar lá uma técnica de arteriografia, uma coisa assim, esse negócio é meio complicado para poder fazer o bicarbonato chegar no ponto certo, né?
E, para grande espanto dele próprio, os caras começaram a melhorar, né? O câncer regredia e sumia, né? Ele ia lá fazer 1, 2, 3, 4 aplicações, depois mandava o paciente para casa, você continuava fazendo em casa. Daí apareceu, né? Um cara com câncer no pulmão, com outro, com câncer na próstata, outro que estava com câncer horroroso no olho. Tá? E o negócio começou a espalhar. Bom, daí criou-se uma revolta contra o fulano e em 2003 cassaram o título de médico dele, né? Ele recorreu na justiça e foi um bafafá, foi uma série de... Né, até hoje já tem muita... Se você procurar na internet, já tem muita gente dessas associações médicas descendo o cacete nele, mas finalmente agora, né, aqui nos Estados Unidos, na 36ª reunião da Cancer Control Society, em Los Angeles, o sujeito apresentou lá os casos, levou os pacientes, mostrou as fotos, atestado, paciente antes e depois, né? Apareceu alguns pacientes dando testemunho. Aí o cara acabou sendo aplaudido de pé na convenção. Então ele finalmente, né? Ele foi vindicated, como se diz aqui. Então vocês deem uma olhada. O nome do médico é Tullio Simoncini. Tullio, Tullio, com 2 L, Simoncini, Simoncini. Deem uma olhada, porque esse negócio, eu acho que isso é uma grande esperança para a humanidade. Ninguém contestou essas curas até agora. Isso, inclusive, agora teve um paciente que estava com câncer na próstata, que tinha 3 semanas para viver, um americano, né? E não se conformou, né, estavam propondo aquelas tratamentos cirúrgicos que corta metade de você, né? O sujeito arranca o lado esquerdo dele, sai só dando para o lado direito, né? E foi lá tratar com o Tullio Simoncini e daí tá bom. Assim, a questão de semana, o sujeito que estava morto tá saudável, né? E o cara ainda explicou, o próprio paciente explicou, e daí alguém me perguntou, mas o senhor é médico? Ele disse, eu não sou médico, mas eu sei ler livros e sei somar 2 mais 2. E o único médico que falou coisa com coisa, para mim, foi esse médico italiano, né? Então, vocês devem dar uma olhada lá. Me parece, tem um vídeo, né? Se vocês procurarem esta 36ª reunião anual, Annual Convention, Annual Cancer Convention, tem um vídeo da apresentação dele, vale a pena ver isso aqui, né? Mas se me parece que é verdade, e é uma coisa terrível, porque você vê, os caras já tentaram tudo contra o câncer, tudo baseado nos fatores variáveis, nunca num fator constante. Né? Agora, o raciocínio dele é altamente aristotélico. Fala, bom, se existe uma causa, né, e existem efeitos secundários, não é possível que a causa seja variável e o efeito secundário seja constante. Isso me parece que é um princípio metodológico óbvio, né? E você diz, mas como é que ninguém percebeu isso? Eu falo, mas tem tanta coisa que o pessoal não percebeu antes, meu Deus do céu. Olha, eu fui editor de revista médica durante muitos anos. O que eu li de besteira ali, né? Eu lembro que tinha, naquela época, um dos conselheiros da nossa revista era o então secretário da Saúde, Dr. Carlos da Silva Lacarce, né, que tinha escrito um livro de umas 900 páginas, chamado Doenças Iatrogênicas. Doenças iatrogênicas são doenças causadas pela prática médica. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos mora 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Os dados sobre iatrogenia são difíceis de você obter. É quase impossível você encontrar dados totais. Mas se você procurar, né, doença por doença, você vai acabar achando. E naquela época o doutor Carlos Silva Lacarce dizia que 60% das doenças são causadas pela medicina. De modo que se você proibisse a prática médica, diminuiria a mortalidade. Entendeu? Então, assim, médico você tem que, né, conferir aquilo onde todos... Olha, tem médico bom, claro, conheci médicos absolutamente geniais. Doutor Carlos Armando Moura Ribeiro, doutor Roberto de Barros, são médicos espetaculares. Os mais as antigas que sabiam tudo. Mas olha assim, quando todos os médicos concordam em alguma coisa, é aí que você tem que começar a duvidar. Você pode confiar em médicos, para você confiar na classe médica, não, só se for louco. Né?
Agora, veja que coisa. Essa semana aconteceu uma série de acontecimentos, fatos significativos aí no mundo obâmico. Né? Primeiro aconteceu esse negócio que o Obama estava fazendo discurso e foi falar, minha fé cristã, e saiu minha fé islâmica. My Muslim faith. Né? E daí o pessoal diz, não, mas isso foi apenas um lapsus linguae. Né? O lapsus linguae pode ser um ato falho, freudiano. Mas eu sei que quase no mesmo dia que ele estava dizendo isso, né, lá estava o Ahmadinejad, né, dizendo, depois que o Obama foi eleito, assim que o Obama foi eleito, nós vamos tomar o poder no mundo. Né? Como que diz? O Obama é a nossa esperança. Muito bem. Na mesma semana, também aparece o Obama, vindo com relação aos terroristas islâmicos, com a mesma conversa do Andrés Pastrana, quando Andrés Pastrana tinha com relação à Farc. Não, o outro lado tem lá suas razões, nós precisamos dialogar. Né? Ou seja, ele está querendo dar moleza para o Hamas e o Hezbollah. Né? Bom, pior ainda, ainda na mesma semana, se revelou um jornal chamado Investor Business Daily, que é um jornal que não é um jornal pequeno, mas é muito importante, um jornal que vai para grandes empresários aqui. Vou falar uma reportagem assim que é de você ficar de orelha em pé. Porque você vê, o Obama não foi só não é só a certidão de nascimento dele que sumiu. Não é só a certidão que ele esconde. Ele também esconde o histórico escolar dele em Harvard. Ele vive se gabando, não, porque eu em Harvard, blá, blá, blá. E aí, cadê os papéis? Ah, não tem. Então, porque esse negócio é importante, porque no tempo do Bush, né, eles descobriram que o Bush tinha carreira universitária, mas ele tinha tirado nota C em tudo. Aqui as notas são 4, A, B, C e D. Né? Com D está reprovado, né? Se for aprovado com C, você passou raspando. Seria equivalente ao que seria no Brasil, no meu tempo, seria 5,1, né? Você tinha que ter 5, então você passou com 5,1. Era de 1 a 10, né? Eu geralmente passava com 5,1 ou ficava para trás com 4,9. Era meu desempenho escolar. Mas eu não tinha o menor interesse na escola, né? E eu selecionava as matérias. Quando eu não gostava da matéria no primeiro dia, eu falava, eu não vou aprender isso aí não. Né? E daí eu largava, não assistia às aulas daquilo lá. Não gostei. E quando eu queria, eu ficava, assistia e aprendia. Mas aí veio que o Bush fez a mesma coisa, então tirou média C. Daí fizeram aqueles canos, começaram a gozar da cara dele, daí foram investigar pelos dos outros. Né? O Al Gore era mais baixo ainda. E o John Kerry, então, nem te falava. Daí eles decidiram parar de investigar, esse negócio estava dando errado. Né? Então, agora está aí o Obama, não porque eu sou professor doutor, isso aqui, me formei magna cum laude, né? Mas não tem papel nenhum. Só que é pior do que isso, não é que ele tirou nota baixa. Ele tem motivo sério para esconder isso aí. Por quê? O advogado que fez a carta de recomendação, porque em Harvard você não entra sem carta de recomendação, tem que ter uma carta de recomendação. Então o cara fez um advogado, Percy Sutton, né, um advogado importante, ele que fez a carta de apresentação do Obama para Harvard. Daí foram lá perguntar bem, mas quem foi que apresentou o Obama para você? Né? Ele disse, foi o doutor Khalid Al-Mansur. Né? E quem é o doutor Khalid Al-Mansur? O doutor Khalid Al-Mansur é um milionário saudita que sempre apoiou terrorista. Né? E que em 1995 esse Khalid Al-Mansur publicou um livro, né, chamado Os Livros Perdidos da África Redescobertos. Ele dizia que os Estados Unidos estavam planejando um genocídio contra todos os negros americanos. Tinha um plano aqui ia matar todos. Né? E você vê que o sujeito é bonzinho, né? Então foi esse sujeito que apresentou o tal do Obama para ele. Então, peraí. O cara é apresentado por um sujeito desse, né?
o Ahmadinejad está lá soltando foguete, porque o cara vai ser eleito, e depois que ele foi eleito, o Islã vai dominar o mundo. Né? E o sujeito está fazendo discurso e vai falar, diz que ia falar, My Christian Faith, e fala My Muslim Faith, dá com a língua nos dentes. Eu falo, olha, eu acho que ele falou a verdade. Cada vez, para mim, está mais claro que o Obama é um agente laranja, um sujeito plantado lá no meio. Né? É uma operação de uma cara de pau, de uma ousadia, de um descaramento fora do comum. Quer dizer, mas pode ser mesmo, esse pessoal está junto aí, né? Radical islâmico, comunista, etc, etc. E eles pensam assim, não, a América não está bem das pernas, eles estão caindo, eles estão tudo bobo. Né? Então a gente mete um cara nosso lá. Né? Eles já tentaram isso outras vezes, mas não, claro que nunca chegou, né, nesse nível. Mas eu, desde que apareceu a candidatura Obama, eu vi que é uma candidatura anormal. E tem algo de muito estranho ali. Não por ser um candidato negro. Eu falo, não, ao contrário. O candidato negro já é mais do que tempo ter o candidato negro, já devia ter tido 20. Tá certo? Mas por que tem que ser logo esse, porra? Esse é muito esquisito. Né? Não tinha um negro mais típico, não? Entendeu? Esse cara é muito estranho, ele não tem certidão de nascimento, ele não tem história escolar, né? A família dele, ninguém sabe onde é, metade da história dele é mal contada, né? Ele escreveu 2 livros de memória no qual ele só falta dizer que tem que matar todos os brancos, né? Ele não consegue falar a palavra branco, você dá uma rosnada, né? E então é um cara bom para ser presidente dos Black Panthers, não para ser presidente dos Estados Unidos. Né? Então, tem alguma coisa estranha por trás da candidatura Barack Obama, e agora está começando a aparecer. Né? Aqui, novamente, né? Essa semana, então, surgem novas e novas ligações do Obama com o pessoal, não diretamente terrorista, mas pró-terrorista. Aquela história do tal do Ayers, que ele disse, não, eu conheci superficialmente. Como conheci superficialmente? O Ayers é um cara terrorista. Conheci superficialmente coisa nenhuma. O Obama lançou a candidatura dele na casa do fulano, pô. Estavam trabalhando junto até agora aí, 2 anos atrás. A história do sujeito é toda cheia de buraco, de coisa encoberta, né? De mistério. E de como é que você pode votar num cara desse para presidente? Não? Alô, quem é? Alô? Puta, essa ligação é uma vergonha. Não entendo uma palavra do que você está falando, meu filho. Isso aí deve ser o Obama que está fazendo interferência aí, pô. Se não é o Obama, é o Lula. Alô? Alô? Mais uma ligação inaudível. É o furacão Ike. Né? Então, é gozado, porque você vê aqui, o pessoal está... Né? Aqui decidiram fazer a caveira da Sarah Palin. Só que quanto mais caveira faz, mais, né, a chapa republicana sobe nas preferências. Já está com uma diferença de quase 10%. Né? E o Obama, né, tão logo apareceu a Sarah Palin, ele reagiu daquele jeito. Não, nós não nos deixaremos intimidar. Eu falei, mas quem é que está intimidando você? Simples fato, o fato de que o outro lado tem um candidato não foi feito para intimidar você. Normalmente nas eleições, né, cada partido tem um candidato, né? Tem que ter 2 para fazer a eleição. É sempre o fato que preencheu a outra chapa, né? Não nos deixaremos intimidar, né? Então, deu um velho e uma mulherzinha, né? E ele lá, dizendo valentemente que não se deixará intimidar. No dia seguinte, prova que está intimidado, dando com a língua nos dedos, falando essa bobagem aí, né? E, ao mesmo tempo, a grande mídia aqui, que é tudo obamista fanático, né? Procura qualquer coisa para falar da Sarah Palin. Às vezes eles falam os negócios que é para dar a impressão que é ruim, mas quando você vai ver é bom. Então, para espalhar aquele negócio, não, né? Esse filho dela não é filho dela, né, o menino mongoloide, né? Não é filho dela, é filho da filha, e ela está disfarçando. Daí você, olha, a mãe que fizesse isso pela filha seria uma santa. A sua filha tem um filho mongoloide e você assume o filho de que é seu para defender a filha.
Mas você não seria uma santa? Aí sim, todo mundo ia ter que votar nela. A história era falsa, mas de tanto querer falar mal, o cara acaba falando bem sem querer, né? E fica procurando aquele negócio, que nem disse Ann Coulter, né? Eles descobriram, agora tem, né? Em 1978 o cabeleireiro dela teve uma multa de trânsito, tá entendendo? Tem qualquer porrinha para falar contra a Serpent. Mas o mais bonito é assim, o Obama dizendo, ela não tem experiência. Pô, a mulher ficou 4 anos na prefeitura, mais 2 no governo do estado, então 6 anos de cargo executivo. O Obama ficou 143 dias, tem 143 dias de Senado. O Obama é um sujeito que está usando fralda. Quer dizer, imagina eu acabei de ser eleito para o Senado, fica lá 143 dias, né? Não dá nem 5 meses, de repente, vamos lançar você candidato a presidente da República. Falaram, não, isso é indecente, você tem que procurar um cara mais experiente, eu não sou tão cara de pau assim, mas o Obama é. Alô, quem é? Alô? Alô? Olha, hoje eu vou desistir dessa ligação porque não se ouve nada, está muito ruim mesmo. Tem alguma coisa... Alô? Desliga aí, não vai dar. Está muito ruim, eu não escuto nada do que estão falando, se é que estão falando. Então, o Obama muito metido, né? Apesar de ser um cara totalmente inexperiente, lá aceitou. Falou, presidente dos Estados Unidos, aceito. Não tem um de presidente do mundo, né? Um de papa, né? Um de imperador do universo, uma coisa assim, né? Não, Obama, não tem, só tem de presidente americano. Tá bom, então eu fico presidente americano mesmo, né? E é muito, muito esquisito isso aí. Então, esse cara, né, que nunca dirigiu nada na vida e que não apresentou no Senado um projetinho de lei sobre alguma coisa que interessasse. Né? Peraí, vamos tentar atender mais um. Alô? Alô? Olavo, sou eu, a Celina. Oi, Celina. Tudo bem? Tudo bem? Eu vi o seu blog, parabéns. Muito obrigada. Olavo, eu fiquei muito interessada sobre esse caso da iatrogenia e eu cheguei meio atrasada. Será que você poderia repetir? Não sei se você deu o link do tal do Túlio. Olha, eu vou desligar aqui. Um grande abraço para você. Eu dei só o nome. Túlio, Tullio, Simoncini, Simoncini. Você pode repetir, por favor? Não entendi. Bem, Túlio... Mas aí você procura isso, 36ª Annual Cancer Convention, Los Angeles. E daí lá tem um vídeo dele. E daí você vê que dentro daquele vídeo, a plateia ali se rendeu, todo mundo aplaudiu de pé o negócio. Quer dizer, esse cara já levou tomate, pedrada, pontapé na bunda, tudo. Perdeu o registro, pegou o registro de volta, foi um rolo jurídico de anos. Finalmente o homem venceu. Certo. Olavo, desculpa, a ligação está um pouco ruim. Será que você poderia repetir novamente o nome? É Túlio? Simoncini. Simoncini. S-I-M-O-N-C-I-N-I. Ótimo. Muito obrigado, Olavo. Obrigado. Vou continuar ouvindo. Vou desligar. Um beijo a todos. Não deixe de procurar aí no Brasil o livro do Carlos da Silva Lacarte, que é um clássico da medicina brasileira, doenças iatrogênicas. Carlos da Silva Lacarte. Porque o homem morreu, nunca mais o livro foi publicado, né? Certo. Na época, todo mundo conhecia que ele era o maior cobrando saúde pública no Brasil. Certo. Mas você sabe que o maior problema dos médicos é não entender nada de medicina, né? Esse é o problema, né? Então tá bom, Olavo, obrigada. É capaz de ignorar a medicina eficazmente. Exatamente. E eu sou médica, hein? Falo eu sei por com autoridade. O Carlos Obrigado, Olavo. Um abraço. Da medicina da USP. Tá certo, é isso mesmo. Eles estão matando mais gente do que o câncer. Exatamente. Morre do tratamento, né? Então, eu tenho conseguido sobreviver assim, cada 20 vezes que eu tenho a tentação de ir ao médico, eu só vou uma. Pois é. Então tá bom, Olavo, muito obrigada. Um beijo. Bom. Tchau. Então,
né, o Obama inventou a história. Ele com essa cara de pau monstruosa. Chegar, ela não tem experiência. Né? Isso é a mesma coisa que eu estar falando do Mike Tyson, falar, eu não entendo nada de boxe. Entendeu? Mesma coisa. Né? Entende eu. Então, bom, acontece o seguinte, acontece que o pessoal não sabe o que está falando, porque o Alasca é um dos alvos preferenciais das organizações terroristas, por causa do oleoduto que tem lá. Das 10 cidades americanas, vamos dizer, que são 10 regiões americanas, que são alvos preferenciais para ataques terroristas, uma delas é o Alasca, uma das principais é o Alasca. Além do que, o Alasca é vizinho da Rússia. Então isso quer dizer que o esquema de defesa que tem no Alasca é uma monstruosidade. E você acha que é eleito governador e não está sabendo nada disso. É absolutamente impossível. Né? E por outro lado, vamos ver aí qual é a experiência que tem o outro vice, o Joe Biden. O Joe Biden tem uma imensa experiência de fazer cagada. E uma das cagadas dele foi feita justamente no Alasca. Tinha lá 8 ilhas do Alasca e ele fez um projeto de entregar aquilo para a Rússia. Negócio cheio de petróleo. E os russos estão lá fazendo buraco, tirando petróleo até hoje, enquanto os americanos não podem tirar petróleo. Essa foi a ideia do Joe Biden. Né? Quando foi o negócio do esquema de defesa aérea americano, todo mundo aprovou, no tom do Ronald Reagan, o Joe Biden foi contra. Quer dizer, o Joe Biden só tem experiência, tá certo? De baixar as calças do país dele e oferecer a bundinha para o adversário. É isso que ele sabe fazer. Coisa certa ele nunca fez. Então, é um negócio terrível. Né? Agora, o que eu sei é que, né, de acordo aqui da pesquisa do Zogby, a pesquisa do Rasmussen, a pesquisa da Reuters, a pesquisa do Gallup, eu sei que pela média, McCain e Palin estão pelo menos 4 a 5% na frente do homem. Né? E não vai voltar mais atrás. Nessa altura até o colunista Jack Wheeler, que é um dos camaradas, é um fino psicólogo, ele diz, olha, eles não vão conseguir falar nada de substantivo contra a Sarah Palin. Eles vão, né, inventar aquelas coisas, falando, não, ela deixou queimar o almoço do marido, o bife do marido, né? Ela peida, essas coisas assim, tá entendendo? Vão ficar falando essa coisa, mas não vai funcionar, eles vão entrar no desespero. Vocês tomem cuidado que eles são capazes de dar um tiro nela, tá entendendo? Então, reforça a segurança dela. Eu acho que o Jack Wheeler tem toda a razão, tem que reforçar a segurança, porque a gente está vendo um absoluto desespero que os caras, os obamistas ficaram. Alô? 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 Olá, tudo bem? Alô, quem é? É Alex? Ô Alex, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco complicada, mas vou tentar simplificar bem. O Alex Jones, ele fez um documentário, aliás, vários, sobre nova ordem mundial. E ele afirma em todos os documentários que grandes líderes do governo, republicanos, né, como George Bush, estão envolvidos com nova ordem e são membros de seitas. O senhor pode comentar alguma coisa a respeito e falar? Sim, o Alex Jones. O Alex Jones, Jones ele tem muita informação e muitas das informações são preciosas. Né? Mas como todo mundo que estuda esse negócio de nova ordem mundial, teoria da conspiração, etc., ele acredita demais nele mesmo, de vez em quando dá uma rateada. Ele aderiu a esse negócio de que o 11 de setembro foi causado pelo governo americano, que o governo americano tinha plantado umas bombas lá dentro para implodir o edifício e tal. Bom, agora, 2 semanas atrás, saiu um relatório feito por 20 sociedades científicas que ficaram 3 anos examinando tudo e eles explicaram como é que o edifício implodiu. Né? Então, agora, o que o Alex Jones vai dizer lá em casa? Quer dizer, aí o nego se desmoraliza, porra. Era essa a minha pergunta. Eu poderia saber até onde ele é acreditável. Era isso mesmo, Olavo. Você percebe que a função, vamos dizer, do CFR, o Council on Foreign Relations, né, a função dessa entidade dentro do esquema globalista não é uma função institucional. Não é o CFR enquanto instituição
que está tentando corroer, vamos dizer, a soberania nacional americana para passar o poder para a ONU. Não é. O CFR tem todo tipo de gente lá. Acontece que tem o grupo dominante, que é o grupo dos Rockefeller, e esse aí é a força globalista. A gente fala o CFR por metonímia, você está entendendo? É a mesma coisa que, por exemplo, tem uma votação no Brasil e no Congresso brasileiro, e, vamos dizer, 51% dos deputados aprovam o aborto. Você diz que o Congresso brasileiro aprovou o aborto. Não é o Congresso brasileiro. Foi 51% dele. CFR é a mesma coisa. Não é o fato do sujeito ser um membro do CFR que o caracteriza como um globalista que está a fim de destruir, demolir tudo, né, e instaurar um governo mundial em Genebra. Mas tem gente lá dentro que é assim. Então, é um uso metonímico da expressão. Eu poderia recomendar algum livro acreditável que explica bem sobre nova ordem mundial? O livro do Cliff Kincaid, sobre a ONU, né? Global Straitjacket, né? Esse é um livro importante. Tem muita coisa aqui, só que agora você me Não, tá só disso, entendeu? Eu precisaria selecionar alguns. Tá ótimo, Olavo. Eu agradeço, viu? Muito obrigado pela informação. Obrigado, mas olha, procura esse, o Cliff Kincaid, Kincaid, e acompanhe os artigos do Cliff Kincaid no Accuracy in Media, aim.org. É um dos caras que entende isso. Outro jeito que entende pra caramba é o Henry Lamb. O Henry Lamb tem uma ONG tem um nome complicado, mas você pelo nome do cidadão, Henry Lamb. Lamb L-A-M-B. São os caras, vamos dizer, duas das melhores fontes que tem sobre isso. Ah, perfeito, Olavo. Muito obrigado pelas indicações. Obrigado eu. Agora, na mesma semana, você vê, o pessoal lá no Ahmadinejad já está tudo, né, celebrando, já estava, né, celebrando a vitória do Obama, até o Obama dar com a língua nos dentes, e aparecer a Sarah Palin e o cara despencar, né? Mas a turminha da OPEC, né, segundo a Associated Press, já está pensando em cortar a produção de petróleo para aumentar o preço. E criar outra crise de petróleo, que nem criar no tempo do governo Geisel, né? Que o Brasil estava indo às mil maravilhas, de repente o preço do petróleo decuplicou, né, e acabou a festa. E os caras estão pensando em fazer a mesma coisa de novo. Agora você vê, nessa altura, o que é para fazer, né, com aquele velho louco, vigarista, que mandou entregar 8 ilhas do Alasca para os russos tirarem petróleo? É para você botar ele na vice-presidência? Ora, pô, o que é isso? Alô, tem mais alguém na linha aí? Alô, quem é? Alô? Não dá para ouvir. Corta essa, ficou muito ruim também, não estou ouvindo nada. Mas eu queria aqui contar um negócio para vocês, né? Vocês devem... Alô? Ligou, muito bem. Tá muito ruim, muito ruim. Então, essa semana eu tinha publicado aquele artigo Cadeia para ele, né? E daí o diretor da Hora do Povo ficou bravo, né? E quando ele ficou bravo, daí ele começa a me chamar de Olavinho, né? Então, eu disse, claro, Carlos, pode parar com essa viadagem aí, né? Esse Olavinho, né? Essa intimidade aí, né? Já vê, só porque eu mandei botar você na cadeia, você já me quer sentar no meu colo e fica chamando de Olavinho, pô, o que é isso? Daí botei lá um aviso, né? Um ardor anal que ele sentiu de repente, o havia enternecido e ele chegava a ser todo dengoso, agora chamado de Olavinho, né? Mas, a essa altura, ele deve estar bravo, porque ele diz, não, ele só me xingou, né? Ele não respondeu aos meus argumentos, porque de fato ele botou lá o argumento. Ele no artigo ele não fala nada de mal de mim, ele só fala mal do Malcolm Muggeridge, né, que era o correspondente do Guardian, né,
que foi o cara que denunciou ao mundo, né, o genocídio ucraniano. Genocídio, democídio, como queiram chamá-lo, né? Que não tem caráter étnico, chama-se democídio, quer dizer, a liquidação de uma população, mas não por motivo étnico, pode ser por um motivo político. Né? É o que, como diria Groucho Marx, não melhora em nada a sua situação, né? Fui lá, matei 8 milhões de pessoas, mas não sou genocida, porque não era étnico, os caras eram de várias raças diferentes, bela merda. Nesse sentido, nem o Hitler era genocida, porque ali dentro do campo de concentração tinha de tudo. Tinha judeu, tinha católico, tinha polonês, comunista, tinha tudo, né? Então o Hitler podia dizer, não, também não sou genocida, né? Eu, como diz, não discriminei ninguém, matei todo mundo. Belo argumento, puta merda. Né? E foi o argumento do parlamento russo que protestou, dizendo, não, né? Nós não somos genocidas, nós ali na Ucrânia nós matamos 8 milhões de cidadãos soviéticos. Não, eu só matei gente da minha família. Puta vida. Então, bom, daí o Carlos Lopes fica ali bravo com o Malcolm Muggeridge e acusa o Malcolm Muggeridge de ser agente secreto britânico. Eu digo, olha, você ser agente secreto britânico ou ser agente secreto da CIA não depõe em nada contra o que você fala, porque isso aqui, Estados Unidos e Inglaterra são democracias, quer dizer, você trabalha no serviço secreto o tempo que você quiser. Quando você está com o saco cheio, você pede demissão, sai dali, vai no primeiro jornal da esquina e mete a boca no trombone contra aquilo. Não é a mesma coisa que ser agente da KGB, ou Carlos Lopes. Então, eu não sei se o Muggeridge foi agente de serviço secreto britânico, mas isso não suja em nada o que ele disse. Agora, o mais bonito é que ele alega contra o depoimento do Muggeridge o testemunho de quem? Do Walter Duranty, que era o sujeito correspondente do New York Times, na época que fez uma reportagem dizendo que tudo na Ucrânia estava maravilhoso, as crianças estavam tudo rechonchudas, né? Comendo a dar com pauta, né? E que é o jornalista mais desmoralizado da história universal. Todo mundo sabe que o Duranty era mentiroso compulsivo. E ali aconteceu que o Muggeridge publicou a coisa dizendo o seguinte: nós dois estávamos na Ucrânia e nós dois vimos, né? Com o tempo, o número de documentos e depoimentos que aconteciam ali e, sobretudo, a comparação dos censos, que eu mostrei que o Carlos Lopes estava mentindo, porque ele fala os censos e não cita nenhum. Daí eu fui lá no livro Negro do Comunismo, nos páginas 185 da primeira edição, está lá citado os censos com fontes soviéticas, né, e diz exatamente o contrário, quer dizer, a população estava diminuindo, não está crescendo, como diz o Carlos Lopes. Então agora ficou brabo e apela à autoridade do Walter Duranty. Digo, mas o que é isto, porra? Né? Mas eu achei que era nem o caso de discutir, eu só assinalei essa súbita paixão do seu Carlos Lopes pela minha pessoa. Que comunista é assim, você bate neles, logo começa com viadagem para cima de você. Agora, esse negócio do Carlos Lopes não é coincidência. Por quê? Na Rússia, você tem uma orientação nova do governo russo que é para restaurar a imagem de Stalin. Por quê? Porque o Putin quer ser o novo Stalin, então tem que restaurar a imagem do antecessor. Né? E imediatamente, esses pau-mandados deles, esses Carlos Lopes, Quartinho de Moraes, imediatamente começa a aparecer, como se fosse do nada, artigos a favor de Stalin. Quer dizer, isso não é uma questão de opinião do seu Quartinho de Moraes, opinião do seu Carlos Lopes. Não, isso é orientação direta, de lá da cúpula, é o Comitê Central que decidiu. E a putada tudo diz amém. Né? O que quer que eles mandem escrever, ele escreve. Olha, escreve aí que 2 mais 2 dá 5,5. Todo mundo, 5,5, 5,5, 5,5. Né? E aí não para, né? Agora, um outro aqui, o Edson Mauro, né, me manda um comentário feito pela Miriam Leitão sobre as eleições americanas, né? É claro, no Brasil todo mundo, até os que se dizem direitistas, eles são loucos pelo Partido Democrata. Você vê, o partido PFL não virou DEM para se inspirar no modelo do Partido Democrata, que é o partido do Fidel Castro, o partido do Ahmadinejad, o partido do Hugo Chávez. Isso é a direita brasileira. Puta merda, né? Daí,
A Mila Leitão escreve que no outro partido é tudo racista, que o Partido Democrata é o partido da democracia racial. Essa idiota não sabe nem que a turma do Ku Klux Klan era do Partido Democrata. Ela não sabe nem que Abraham Lincoln era do Partido Republicano. Ô Mila Leitão, vai estudar, mulher, porra. Que é isso, né? Agora, o Chaves, ele está dizendo aqui, ele está anunciando que ele vai dar um golpe demolidor sobre as oposições, né? Digo, mais um, pô. Toda semana ele dá um golpe demolidor. É só que dessa vez ele está sendo até amável, né? Ele está avisando, né? Então vocês tomem cuidado aí, cuidado com o Chaves que vem encrenca. Então, saiu aqui, olha, tem um artigo sobre o negócio do stalinismo, saiu no Economist, né? Quem escreve sobre isso, procura na revista Economist, tem um artigo de um russo chamado Arkady Ostrovsky, né? Ele é o correspondente do Economist em Moscou. Então está lá no Economist desta semana, né? O ressurgimento do stalinismo na Rússia, que não é uma coisa de hoje, que já vem bastante tempo atrás. No Brasil, o primeiro sintoma foi um artigo de quem? Do nosso já velho conhecido Quartinho de Moraes. Né, que diz, não, os caras estão aí, ficam falando mal do Stalin, coitadinho, ele não fez mal a ninguém. Né? E agora veio o Carlos Lopes também. Agora tem aqui uma notícia péssima, porra. Né? Saiu na Folha de São Paulo. Diz que o Otto Reich, que foi assessor do Bush para a América Latina, também será assessor do McCain. E ele diz que a América Latina não é considerada uma região prioritária. Eu digo, não é prioritária, mano. Só tem a Marinha Russa, né? Tem uns foguetes do Hezbollah, do Hamas, tá entendendo? Só tem isso, não tem problema nenhum, tá entendendo? Quer dizer, esses americanos adoram sentar em cima de uma bomba, tá entendendo? E ficar dizendo, não, senta que o leão é manso, tá entendendo? É assim que começa, eu vi isso no Brasil, tá entendendo? Todo mundo diz, não, isso aí tudo já acabou, não tem mais nada. O pessoal montando lá o Foro de São Paulo, que é a maior organização política que já existe em toda a história do continente, e todo mundo fala, não, a esquerda está acabada, né? Nós agora que somos gostosos, estamos enchendo o cu de dinheiro, tá entendendo? Puta vida. Tem cara que julga, né, a situação, o movimento da história, pela conta bancária dele. Se a conta bancária dele está aumentando, então o mundo está, né, indo no caminho da salvação. Quando entra o saldo vermelho, o mundo está uma catástrofe. Ai. Gente, e o nosso programa aqui já está. Peraí. Tem uma cartinha interessante aqui. Que é a cara do Fred Studart, eu vou deixar para outro programa, que é preciso uma resposta mais complicada. Agora, aqui o Marcos Ludwig, ele traduziu vários trechos aqui do livro, eu falei para vocês do livro do Peter Schweitzer, Makers and Takers. É gente que faz, gente que toma, né? Que é uma pesquisa sobre a conduta, né, dos esquerdistas e conservadores. E os esquerdistas vêm dizer que os conservadores são pessoas egoístas, que só pensam em si próprios, etc. Mas é uma imagem, é um estereótipo. Quando você vai ver, agora vamos pegar assim, as pesquisas de opinião, né, e as pesquisas de preferência de mercado. O Peter Schweitzer usou muito material das pesquisas de mercado, né, e foi ver que a conduta era exatamente o contrário, né? Então, aqui ó, um trecho interessante, né? Os esquerdistas modernos, aqui nos Estados Unidos se diz liberal, mas liberal é esquerdista, né? O que no Brasil se chama de liberal, aqui se chama de conservativo, né? E o que no Brasil se chama de esquerdista, aqui é liberal. Vamos ver. O fato costumeiramente ignorado é que os autodeclarados esquerdistas tenham 3 vezes mais probabilidade de ter procurado aconselhamento para problemas mentais do que os conservadores. Eles são 3 vezes mais malucos. Eu acho que até essa estatística é modesta, né? O Instituto Gallup tem um estudo que mostra que os republicanos
né, com mais frequência mostram boa saúde mental do que os democratas, 58% para 36%. Né? Os esquerdistas têm 64% mais propensão a sofrer de depressão. Claro, eles só ficam pensando mal dos outros. Né? Eles vivem no negativo, já vivem do ódio, do ressentimento, os caras complexados pra caralho. Não pode, olha, esquerdista não pode dizer nada dá certo. Tudo que dá certo, eles sofrem pra caramba. Aumenta o PNB, pronto, tem uma onda de suicídio na esquerda. Né? Diminui o desemprego, né? Pronto, se diminui o desemprego no Brasil, aumenta o número de divórcios entre os esquerdistas. Os caras começam tudo a bater na mulher, porra. Eu sei como é que é uma gente azeda. Né? Você lembra, quando lançaram o PT, o emblema do PT era um bonequinho, que andava com um bonezinho assim de proleta, o cara enfesado, né? E saía um balãozinho da boca dele e falava, eu hoje não estou bom. Né? Eu digo, olha, esquerdista é isso aí, rapaz, eles estão sempre com os cornos virados. Estão sempre com dor no cu, porra. É um negócio horroroso. Né? Quem é? Tem alguém mais aí na linha? Alô? Alô? Não dá para ouvir. E olha aqui, General Social Survey, é uma pesquisa feita pelo governo. Quando perguntaram se tinha alguma vez problema de saúde mental, 30% dos esquerdistas disseram sim. E só 5% dos conservadores. Então os caras dizem, não, mas isso aí é porque os esquerdistas são mais sinceros ao responder as perguntas. Só que também tem pesquisa sobre isso. Os esquerdistas mentem muito mais nas pesquisas do que os conservadores. É um negócio. Olha, esse livro vocês têm que ler, Makers and Takers. Alguém tem que publicar isso aí, para acabar com essa autoimagem de santidade. Eles acham que são santinhos, né? Bom, mas na verdade, o que conta não são os fatos. Tá entendendo? Não adianta você contar os fatos para os caras. O que interessa é que isso é uma narrativa. Eles aprenderam isso com o Jacques Derrida. Nós temos a nossa narrativa e você tem a nossa narrativa, a sua narrativa. Né? É uma competição entre narrativas. Então, pô, os caras não aceitam nem que exista uma realidade. Você fala para eles que existe a realidade, eles ficam bravos. Né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem continuar usando as palavras mentiroso, vigarista. Né? Mas como podemos ser nós vigaristas se você nem acredita em realidade? Você não tem nenhum compromisso com a realidade. Né? Quer dizer, mas, na verdade, esse pessoal mentiu tanto que, no fim, eles tiveram que inventar uma teoria do negócio e inventaram o desconstrucionismo. É que, retroativamente, não é que a gente mentia, é que não existe realidade. Daí fica tudo limpo. E ainda tem gente que leva a sério esses caras. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Esquerdista não é gente, esquerdista é macaco. Não é um problema que eles são pessoas boas com ideias erradas. Claro que não são pessoas boas, é um bando de vigarista. E essa sem vergonha deles pega, porque vai passando padrões de conduta. Né? Você pega um tipo assim, bem corrupto, ladrão, safado, que tem como Lula, né? E santifica. Daí todo mundo começa a seguir esse modelo de santidade, porra. Santidade é o mensalão, santidade é o assassinato do Celso Daniel. Né? Santidade é você entregar um estado inteiro da federação para um organismo estrangeiro, isso que é a santidade deles. Né? Então, todo mundo olha e fala, o sujeito jovem olha, mas eu também quero encher o cu de dinheiro e ainda ser considerado santo. Quem é que não quer? E por que nós vamos respeitar esses caras? Né? Bom, infelizmente não dá para xingar eles mais porque acabou o programa, senão eu ia falar mais umas meia dúzia aqui. Então, até a semana que vem, muito obrigado a todos.